mas eu considerava política, até pelo que acontece, né, uma atividade semi-criminosa. E se a gente for ver, ainda dá para falar que tem muita coisa errada. Mas o meu objetivo é contribuir. E eu gosto de provar que é possível fazer diferente. Austeridade. Ser governador não é ser imperador de Minas Gerais. Não precisa de palácio. Precisa de 32 empregadas, mordomos, garçom, cozinheira, maître, governanta. Precisa. Daqui 20 anos, quando os livros de história escreverem Romeu Zema foi governador de Minas, ele fez história por... Complete a frase. É bonito. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real. Sou Lúcio Aleixo Filho, sócio proprietário aqui do Estúdio 767 e hoje a gente tem um episódio pra lá de especial para vocês. Gente, a gente vai falar de negócios mesmo aqui, com um dos maiores empresários que a gente tem aqui em Minas Gerais. Então, antes de tudo, vou apresentar meu co-host aqui, Lucien Newton. Hoje você vai deixar eu me apresentar? Deixo, só um pouquinho. 10 segundinhos. Tá bom, eu sou Lucien Newton, sou do franchising, tenho a vida toda com carreira dentro do segmento de franquia, sócio do ecossistema 300 Franchising, hoje com mais de 12 mil franquias vendidas, mais de 90 marcas, que a gente acelera e que, orgulhosamente, agora a gente abriu um escritório em BH. Então estamos em Minas. Está mais pertinho. Tô puxando para Minas para passar a bola para você abrir para o nosso convidado. Muito bem, muito bem. Bom, antes de falar um pouquinho do nosso convidado, eu sou Antônio Bortoleto, sou sócio e diretor executivo do Clube de Permuta, que é a maior plataforma de permuta multilateral da América Latina. Aliás, a gente divulgou agora recentemente, a gente alcançou R$500 milhão em negócios transacionados entre a nossa turma. Obrigado, irmão. A gente está na Colômbia. Muitos zeros aí. Muitos zeros. Eu quero mais. E a gente agora está na Colômbia, estamos em Portugal, mas hoje a gente não vai falar da gente. Eu também sou diretor da Associação Brasileira de Franchise. E já ia esquecendo, mas junto com o que o Lucien falou... Vai falar que é colunista de rádio também, não? Eu sou colunista da Tatiá, eu vou parar. Porque eu tenho um currículo aqui que é muito grande para eu falar. Porque é o seguinte, o nosso convidado chato. hoje, Tom... É chato. Eu sou, Mas hoje o nosso convidado é um momento especial pra gente aqui no podcast. Quando a gente criou o podcast... se eu falar o nome do convidado, eu vou entregar ele. Mas quando a gente já criou tá o podcast... Título, não precisa não, todo mundo já viu. Já viu. Quando a gente criou o podcast, governador, é o seguinte... A gente queria atingir algumas pessoas para tocar o coração delas e mostrar que empreender é uma coisa difícil. E hoje aqui na mesa, além da gente ter um empreendedor nato do estado, a gente tem um empreendedor que pegou um grupo com 4 lojas e entregou com 430 para assumir uma loucura. Não, para mim é uma loucura. Para assumir uma loucura que foi assumir esse governo de estado, da qual o senhor já assume há 7 anos, vai para 8 anos e está saindo agora para ser candidato a presidente da República. Mas é uma honra recebê-lo aqui, porque antes de ser um homem público decente e fiel aos seus princípios, o senhor é um empreendedor nato, então tem muita gente para ouvir aqui hoje, para aprender um pouquinho da sua história e que sua história toque o coração dessas pessoas. Lúcio, vou deixar para você já abrir esse podcast de forma especial e fazer a primeira pergunta para o nosso convidado, que hoje vai ser sensacional. Vamos embora. Governador, seja muito bem-vindo. Eu tenho um prazer muito grande em recebê-lo aqui. A gente tem um script aqui, algumas perguntas que a gente fez. Eu vou sair um pouquinho desse script, se vocês me permitirem. Porque era o nosso medo. Todas as vezes que eu vejo o governador apresentando, foi lá no Clube de Permuta, né? Sim. Que ele fez aquela vez e as outras vezes. A gente já fez até alguns trabalhos audiovisuais com o senhor. Me arrepia quando eu vejo você sempre com uma camisa com a bandeira de Minas Gerais no peito. E isso para mim é algo que... Eu sou pai de uma menininha de 7 anos e é algo que eu tô tentando colocar a visão para ela de um legado que você leva, vestir a camisa do Brasil, de Minas Gerais, ou da sua família. Então eu queria que você passasse para todo mundo o que você sente vestir a camisa de Minas Gerais para o mundo, assim. Bom, Lúcio, primeiro agradeço muito o seu convite, do Lucien, do Antônio. Um prazer estar aqui com vocês no podcast e espero poder contribuir.
Mas a questão de ter a camisa com a bandeira de Minas, eu acho que tem a ver com a minha trajetória. Eu sempre trabalhei no setor privado e lá no final dos anos 80, logo que eu comecei, defini lá na empresa que nós teríamos um uniforme. Numa época em que pouquíssimas empresas usavam uniforme ainda. Nós fomos uma das primeiras a utilizar. E durante toda a minha carreira, qualquer foto minha antiga aí vai ver que nós tivemos lá uniformes que foram mudando com o tempo, a marca da empresa mudou, etc. E quando eu cheguei no governo de Minas, em 2019, eu falei, gente, sempre trabalhei de uniforme, agora eu não quero fazer diferente, não. E o pessoal até ficou meio contrariado, ressabiado, esse negócio não vai dar certo, o governador tem de andar de terno, de gravata, que sempre foi a norma. E eu falei, não, eu não vou mudar meu jeito, não. Eu sou do interior, sempre andei dessa forma aqui. É lógico que dependendo da cerimônia, do evento, eu vou de terno e gravata, em reverência à instituição, né, que eu preciso ir, lá na Assembleia Legislativa. Ao protocolo. O protocolo, para atender o protocolo, igual num casamento, você vai, não é isso? Então, deixei o terno para essas ocasiões especiais, mas no dia a dia eu utilizo uniforme. Eu acho que nada simboliza mais o Estado do que a bandeira, né? E lembrando que essa bandeira que eu tenho aqui no peito é a mesma bandeira que todo policial militar e muitos civis também tem, porque ela é a mesma que é utilizada no uniforme deles. Você, inclusive, consegue comprá-la nas lojas aí que vende o uniforme da Polícia Militar. Então, é do mesmo tamanho, o mesmo fabricante, só que em vez de estar lá na camisa do militar, está aqui na camisa que eu adquiri para mim. E acho que tem um simbolismo isso, né? É você vestir a camisa não só no sentido de trabalhar muito, mas também de ter ela aqui do lado esquerdo do peito. Muito bem. A Bárbara Botega esteve aqui com a gente, falou no nosso podcast, e tem um corte bem legal dela que viralizou, né? Que ela fala que muitas vezes eu morei fora muitos anos, morei nos Estados Unidos e na Inglaterra, e muitas vezes o brasileiro, ele se sente envergonhado de ser brasileiro, muitas vezes, né, pelo tudo que se passa, mas ela fez uma colocação bem legal. O mineiro, ele tem muito orgulho de ser mineiro. Tem. E ele fala... E é legal, né? Eu sou mineiro, eu sou de Minas Gerais, né? E eu acho que a gente tem que trazer esse sentimento para o Brasil, né, governador? Exatamente. Eu acho que durante o governo passado do PT, eu já escutei de muito mineiro que ele passou a ter vergonha. Mas acho que nós conseguimos resgatar esse orgulho aí. O Estado saiu de um círculo vicioso. Graças a Deus estamos hoje num círculo virtuoso. Orgulho de ser mineiro, até o nosso podcast tem um sotaque mineiro, né? Que tem o podcast. Isso. E foi de propósito, porque era mineiro. Orgulho do sotaque mineiro também, isso, né? Isso mesmo. Isso é bom demais. Turma, deixa eu voltar uma régua um pouquinho para trás. Evidentemente, quando a gente fala de governador Romeu Zema, todo mundo já sabe muito da sua história, mas a gente quer entrar um pouquinho na intimidade lá atrás também para chegar até os dias de hoje, governador. Você construiu a sua vida dentro do Grupo Zema, né? E você veio crescendo como empreendedor lá dentro e tudo mais. Então, como o nosso podcast também é um pouco focado para aquelas pessoas que querem empreender, quais aprendizados, assim, como empresário, que mais influenciam hoje na vida do Zema político, assim? Você fala assim, nossa, eu fazia isso lá atrás, mas era na empresa, hoje eu faço isso aqui pro Estado, é igual. Então, como é que foi esse aprendizado e o que você utilizou de lá para trás, pros dias de hoje? Bom, Antônio, primeiro, acho que tem que lembrar que eu venho do varejo, né? Eu fiquei mais de 30 anos nessa atividade, como você mencionou aí. No início eram 4 lojas, e quando eu saí da empresa, 470. Errei, eu falei 430. 470. E já está quase em 500, que a empresa continuou crescendo depois. Espera um mês aí, vai para... E eu, de certa maneira, contrariei o meu pai.
como a nossa família sempre atuou no negócio concessionária de veículos, o sonho do meu pai é que eu fosse para esse negócio. E ele era realmente um negócio extremamente rentável, bom, até meados dos anos 90. Quem é mais velho aqui lembra que só tinha 4 marcas no Brasil, né? Fiat, Ford, GM e Volks. Né? Quem queria carro era uma dessas 4 marcas. Então era um mercado fechado, com margens bem melhores, e o meu pai queria que eu fosse atuar, mas eu queria mais liberdade. Eu queria abrir o negócio aonde eu pudesse, e quando você é um franqueado, você não tem essa liberdade. Você tem de seguir uma série de regras, e eu queria vamos dizer, sendo dono do negócio em todos os sentidos. E vi que tinha uma oportunidade. Um estado como Minas Gerais tem 853 municípios, né? Então, potencial gigante, apesar que muitos não comportam uma loja, porque 1.000 habitantes, 2.000, 3.000 fica mais difícil, mas daí para cima já dá para comportar. Então eu falo assim que uma das coisas que eu sempre aprendi com meu pai é que você precisa atender bem os outros, independentemente dele comprar ali na hora ou não. Muitas vezes você atende bem hoje, conquista a pessoa, ele vai comprar de você, às vezes é daqui 6 meses, daqui 1 ano. Verdade, não é isso? Verdade. E eu vi meu pai, mais do que me ensinar, ele me mostrou. Nós morávamos numa casa muito apertada, talvez pouco maior do que essa sala aqui, 40 metros quadrados, e ao lado da sala ficava a loja, ao lado da casa ficava a loja de peças, e do outro lado o posto de gasolina, e na frente a oficina, atravessando a rua. Então, muitas vezes, um fazendeiro, um caminhoneiro, precisava de um rolamento, de uma correia, de um retentor, de alguma peça, e trator, caminhão não tem hora para estragar, né? E muitas vezes batiam lá na porta da casa do meu pai, tipo 2 horas da manhã. Às vezes um caminhão quebrou lá na estrada, perguntava onde tem uma loja de peças aqui. A loja que tinha lá em Araxá, naquela ocasião, era a loja dele. E meu pai ia lá vender o retentor, ou o rolamento, ou a correia, 2 horas da manhã. E meu quarto ficava para a rua, mais próximo da porta da casa, que era muito pequena, e eu sempre dormi, tive um sono leve, eu sempre acordava e ia com ele. Você entendeu? Então eu aprendi naturalmente que você pode estar atendendo os outros bem. E acho que a vida nossa existe para esse motivo, né? Eu acho que tem gente que parece que nasceu mal-humorado, nasceu carrancudo, né? Eu falo que esse tipo de pessoa é difícil para ela lidar com o público, né? E acho que eu levei para o governo esse tipo de visão. A minha primeira reunião com secretários, que foi no dia 2 de janeiro de 2019, o que eu falei para eles foi exatamente isso. Ó, nós estamos aqui para atender os 21 milhões de mineiros. Tudo que vocês forem fazer, pensem o seguinte: está melhorando a vida desses 21 milhões de mineiros? Ou eu estou aqui para puxar saco de político, para poder fazer corporativismo? Se for isso, eu não vou ficar satisfeito, não. Nós estamos aqui para melhorar a vida do pagador de impostos. Então é uma visão um pouco diferente do político tradicional, que muitas vezes fica lá no gabinete por conta de atender os puxa-sacos, de atender os bajuladores, de atender alguém que quer apoio. Sei que esse trabalho é necessário, mas na minha opinião a prioridade de quem governa é melhorar a vida do pagador de impostos. Então acho que levei isso aí para dentro do governo. Levou bem, não, assim, engraçado a fala final do governador é interessante, porque ele fala assim, não quer dizer que ele não tenha que fazer a política, ele tem que fazer a política, mas antes de fazer a política a gente tem que olhar o lado humano de quem paga imposto. Eu acho que para mim essa é a característica principal do governador e do nosso governo, assim, são 8 anos, enquanto ele falou 2019, eu lembrei do negócio, cara, ele passou por uma pandemia, meu irmão. Passou no estado de Minas Gerais, passou por uma pandemia e nós estamos entregando logo em seguida reeleito em primeiro turno. Pô, isso faz diferença, meu irmão, isso aí é diferente. Vamos lá, vamos seguindo, bora lá. Falando um pouquinho do político agora, eu acho que é bom a gente fazer um vai e volta.
eu escutei uma frase sua de um desafio que é o establishment político. Um cara que era empreendedor, né, que estava ali tocando um negócio familiar grande do interior de Minas, entrar num cenário que eu ainda vejo como um cenário muito ácido, muito complexo, porque a matemática na política eu não consigo ver 1 mais 1 igual a 2, né? Ela dá 0, meio, menos 1, ela é relativa. E conduzir uma empresa de uma forma, chegar num estado quebrado, né? Um estado, você pegar uma empresa quebrada, deficitária, e você ter que fazer um turnaround, né? Você virar o jogo ali desse negócio, que ainda está em andamento, de tão complexo que era, com establishment, com modus operandi, com uma forma de se fazer as coisas muito diferente da privada. Como que você fez para se preparar? Como que você foi aprendendo esse jogo, esse establishment? Porque, para mim, eu me afasto da política porque eu não consigo me ver vivendo nesse ambiente. Sim. O Lucien, eu falo que gestão é gestão em todo lugar, né? Ou dentro de uma ONG, ou dentro do setor privado, ou dentro do setor político, você está lidando com pessoas. Pessoas querem ser respeitadas, querem ser escutadas. Você precisa sempre trabalhar em equipe, montar uma boa equipe. Isso vale para qualquer coisa, né? Até no esporte também. Você depende dessa equipe. E uma das coisas que eu vejo que mais atrapalha é quando alguém é promovido, pode ser no setor privado, ou ganha uma eleição e passa a se achar poderoso e achar que não depende da equipe. Um técnico depende do time jogar bem, não é? Então eu falo para todo mundo, quando lá na empresa, inclusive, quando passava a cargo de gestão, eu falava, o seu trabalho está mudando completamente a partir de hoje. Até ontem, que você era um técnico, era alguém da operação, você dependia do seu desempenho. A partir de hoje, que você é um chefe, é um líder, é um gestor, você depende do desempenho das pessoas. E aí eu pergunto, você acha que essas pessoas vão te entregar muito se você tratá-las bem ou se tratá-las mal? Então eu acho que fica claro, você tem de tratar bem a equipe, você concorda? É lógico que você tem de exigir, você tem de cobrar, você tem de ter meta, mas não é porque ele é seu subordinado que você vai estar fazendo coisas totalmente inadequadas, porque tem gente que acha que é chefe que pode xingar, que pode quase que agredir a pessoa, que ele é meio que proprietário dela, né, do chefe ali, e não é isso. Então eu vou nessa linha de que é sempre muito semelhante. As pessoas querem ser bem tratadas, ouvidas, consideradas. Agora cabe ao chefe dar a palavra final, decidir. Eu escuto a minha equipe toda, mas a palavra final é minha, né? Vou levar todos os pontos de vista em consideração. E muitas vezes tem pontos de vista conflitantes, mas cabe a você dizer, né, qual o caminho a seguir. E não deixar o time ficar frustrado com a máquina, né? Que a máquina muitas vezes não funciona na velocidade da forma que a gente planeja. No setor público você sempre tem, né, uma velocidade muito menor. No setor privado você reúne o conselho de administração, está resolvido, você implementa, tem uma prestação de contas, mas não é uma prestação de contas tão minuciosa quanto no Estado. E no Estado você tem interesses ideológicos, o que muitas vezes não acontece dentro da empresa. Né? Muitas coisas que eu vou fazer dependem só do Executivo, mas muitas dependem da Assembleia Legislativa. Né? Muitas eu nem vou conseguir fazer porque depende de uma mudança na legislação federal. Né? Eu não posso nem... jeito, não. Se eu quiser mudar alguma coisa aqui em Minas que depende de legislação federal, nem a bancada mineira às vezes é suficiente para fazer essa mudança lá em Brasília. Você precisa ter muito mais força do que meramente a bancada mineira lá. Mas no seu governo você desvinculou a visão do federal para focar no estadual. Você conseguiu trabalhar e você focou para falar, bom, deixa eu fazer aquilo que eu consigo, que é sem depender dos outros. Eu acho que foi essa a visão, né? Exatamente. Eu falo assim,
Nós temos de focar naquilo que está ao nosso alcance aqui, e não naquilo que... Eu vou passar aqui os meus 8 anos como governador falando as coisas aqui em Minas não estão acontecendo por causa do governo federal. Lógico. Né? Eu não vou ficar aqui justificando. Muita coisa pode ser feita devido à nossa gestão aqui, e está acontecendo. Então, agora, o que o governo federal tem maltratado Minas, isso é inegável. Agora, é só qualquer um aí que andar por uma BR, ver a situação em que a BR está, ou então qual investimento relevante o governo federal tem feito em Minas, que vai ver que não precisa ir longe, só andar na BR-040, que é uma concessionária há não sei quantos anos e está cheio de... A 262, daqui pro triângulo que eu pego ali, né, foi concedida pelo PT lá em 2006, 2008, por aí, não recebeu quase que investimento nenhum, né? A duplicação parou ali em Nova Serrana e você tem um trânsito congestionado de Nova Serrana até Uberaba. E não tem o que o senhor fazer. E não tem nada que o senhor possa fazer. Não tem. É isso que é importante deixar claro também, porque as pessoas às vezes não sabem disso. Não tem o que ele fazer. Ele vai fazer o quê? É do governo federal, exatamente. Não pode fazer nada, é isso. Pode mandar, Lúcio. Que a gente pegando esse gancho dessa desinformação. Ontem mesmo eu estava comprando os livros ali pro governador, que ficou sabendo que você gosta de uma leitura, né, governador? Sim. E eu falei com muito orgulho pro cara que estava me atendendo que seria um presente pro senhor e tudo mais. E a primeira coisa que ele me falou foi assim: pergunta para mim, por favor, por que ele fechou 10 hospitais? Aí eu fico imaginando, gente, como que a mentira ela prega fácil, né? A mentira ela prega fácil na mente das pessoas. Aí eu falei com ele, cara, deixa eu fazer um advogado diabo aqui e tudo mais. Eu não tô dentro do governo, eu não sei o que acontece, mas eu acho que o que o Zema fez aqui foi um negócio revolucionário que tem que ser replicado para o Brasil inteiro, né? Pegou um governo falido, 3 meses de salário atrasado. Como que a gente faz, governador, para tirar essa desinformação da mente das pessoas e realmente mostrar o que é bom? Porque o seu papel é governar para todo mundo e fazer o negócio funcionar. Porque eu acho que o estado de Minas Gerais estava igual o Cruzeiro estava quando foi para a 2ª divisão, né? E por um pouquinho não quebrou e deixou de existir. É isso. Concorda? Tava bem quebrado. Como é que a gente faz tira isso da mente das pessoas aí? Na minha opinião, não tem uma receita mágica, não. Você tem de estar sempre, acho que, zelando pela informação correta, né? E eu falo que a mentira uma hora aflora. Apesar que, como você disse aí, parece que essa mentira aí pegou, né? E tem coisa que infelizmente pega e em alguns momentos, né? Tem até um ditado que fala que às vezes um boato pode até quebrar um banco, né? Se falar o banco está quebrando, vai lá todo mundo e tira o dinheiro, um banco que não está mal das pernas pode estar quebrando. Mas nós temos procurado informar quem acompanha o que realmente acontece dentro do Estado, sabe que isso aí não procede. Na nossa gestão, o número de leitos aumentou como nunca tinha sido ampliado aqui em Minas Gerais. Entende? E parece que quem não tem o que argumentar contra o nosso governo que lança esse tipo de coisa. E fica lançando sem parar. Ele lança 500 mentiras e às vezes uma pega e dá uma espalhada. Isso é uma manobra trabalhada estrategicamente para fazer isso aqui. É uma loucura isso, meu irmão. Mas quem acompanha, quem tem um pouquinho de lucidez e vê o que está acontecendo, sabe que nós estamos acabando com um grande cemitério de obras inacabadas. Quando eu assumi, nós tínhamos mais de 90 UBSs, Unidades Básicas de Saúde, que são obras grandes, 800 mil metros quadrados, abandonadas no interior do estado, uma em cada cidade. Muitas viraram lugar de drogado, ir lá frequentar, que virou um ambiente vazio. Matagal, isso Termo. Hoje, todas concluídas, acho que uma não foi porque o prefeito não quis concluir, achou que era melhor construir num outro local, entendeu? E aí o recurso foi e ele fez outra lá e essa ficou da forma que estava. Vamos concluir 5 grandes hospitais regionais
aonde? Governador Valadares, Teófilo Otoni, Conselheiro Lafayette, Divinópolis e Sete Lagoas, todos no interior do estado. O de Teófilo Otoni tem 530 leitos, 30 UTIs, vai ser o maior hospital SUS do interior do estado. Os outros são grandes, mas esse é maior. E vamos iniciar, e já tem o recurso definido, o maior hospital de Belo Horizonte, que vai ser o Hope, Hospital Padre Eustáquio. Qual foi o último hospital que Belo Horizonte ganhou? Acho que foi o João 23, há 40 anos atrás. Risoleta Neves. Vocês não tinham aqui nem o Risoleta. Que ficou mal acabado, não terminou, né? Não terminou, Fizeram não. metade e deixaram ele mal acabado. Entregou sem piso. E Vai quem... chamar Hope. Adorei o nome. Hope. Esperança. Muito bom. Muito bom. E são as iniciais de Hospital Padre Eustáquio. Que legal. Né? Que foi um beato muito atuante aqui em Minas Gerais. Veio do Triângulo Mineiro para cá, fez um belíssimo trabalho. Então, assim, quando alguém fala, fechou o hospital, é só olhar como é que está o número de leitos em Minas Gerais. Se você pôr num gráfico, você vai ver que durante a nossa gestão aumentou. Então, mentira é o que não falta na política, e a oposição, acho que principalmente a esquerda, não encontra escândalo no meu governo, não encontra corrupção, sabe que os secretários são de primeiríssima, então não tem o que atacar, inventa mentira. Porque se tivesse alguma coisa para falar mal, eles falariam, né? E quando eles tentam falar mal de alguma coisa, não prega, porque não tem fundamento. Quando falar secretário é ruim, tem corrupção aqui, porque não tem, e secretário ruim, no nosso governo eu posso dizer também que não tem, então ficam por conta de lançar mentira e de vez em quando alguma coisa pega. É mais ou menos igual apelido, né? Não é isso, né? Apelido de alguém. Você toma 10 apelidos para um pegar. É isso mesmo. Já deu 2 caminhos, né, de como que forma o governo, né? Gente tratando bem as pessoas e formando um bom time e tratando bem as pessoas. Agora, fazendo um paralelo também com a gestão privada, nas empresas a gente trabalha muito com planejamento. A gente está chegando numa época de final de ano, a época de planejar os próximos anos, revisar o planejamento. Na política, governador, como que a gente faz isso? Com mandato de 4 anos, com campanha, com tudo que acontece. Como que a gente consegue pensar o Estado para daqui 5, 10, 15 anos? Independente, sem saber para que lado vai, né? Então, nesse caso, Luciano, nós somos bem diferente também da política tradicional. Eu ainda vou inaugurar grandes obras, né? Estava lá agora na estação Nova Eldorado do metrô, a expansão da linha 1. Agora, quem vai inaugurar a maioria das estações do metrô, linha 2, expansão da linha 1, é meu sucessor. E político não gosta de fazer obra para sucessor inaugurar, né? Não é? E as grandes obras, até as maiores, quem vai inaugurar aqui em Minas vai ser meu sucessor ou até o sucessor do sucessor, que são obras de longo prazo. O Rodoanel Metropolitano. Sem dúvida. Então, essa obra vai ser iniciada. A de São Paulo já tem 30 anos. Nossa! Sabe? A daqui, nós já temos o recurso para fazer a alça norte, mas assim que a alça norte for concluída, né, vai ter de fazer a alça sul, obra aí para 15, 20 anos também, com toda certeza. O Matheus Simões comentou que Montes Claros tem um rodoanel super moderno. Tem também. Ele comentou aqui no podcast, inclusive. Exato. Tive lá com ele há um mês atrás, entregando mais uma etapa lá. E é feito por etapas, né? Você conecta uma rodovia na outra, depois essa e mais outra, e vai cercando a região não metropolitana. É de uma vez, governador? Não é não. Desculpa a minha ignorância. Me explica um pouquinho, então. O Rodoanel de Belo Horizonte, a gente começa, você falou, pela parte norte. Isso. É isso? Nós vamos começar o Rodoanel ali perto de Ravenna, na saída para o Espírito Santo. Ali perto de Sabará. Então, Belo no Rodoanel é um negócio... tem que pegar sim, tem que pegar tudo da região ele começa ali, a primeira alça dele vai dali até a 040, que vai para o norte, entendeu? 040, Montes Claros. Já é enorme. Você já vai tirar muito trânsito. Depois você vai pegar da 040 até a 262, indo para o Triângulo Mineiro.
Entendeu? Então, só isso aí já o anel rodoviário, acontece o que com o anel aqui? Ele se mantém dentro, normal ali, mas ele anel é passa a ser externo. de Belo Horizonte, é isso? Ou não? Você vai conseguir tirar milhares de caminhões e de carros do anel viário. Ele vai ficar bem mais seguro? amistoso, Exato. mais Esses seguro, acidentes que acontecem rápido. com os caminhões que perdem Entendi. freio, Exato. Entendi. carga Muito pesada. bom. Não, e fora que pra logística também das empresas, você vai ser sensacional. Mas você vê que é longo prazo, né? E aí, assim, É longuíssimo. eu não sei. Você fala com muita tranquilidade da visão de futuro, até do sucessor, mas, de certa forma, tem que estar muito preparado, tem que ser muito bem pensado esse planejamento para que as coisas verdadeiramente aconteçam para frente, porque senão... Tem como garantir? Eu acho que essa que é a pergunta. Tem como garantir? Tem como garantir. Todas essas obras, metrô, linha 1, a expansão, construção da linha 2, rodoanel, duplicação Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, já foi concedida, duplicação Belo Horizonte, Brumadinho, e muitas outras obras, todas independente do governador eleito, independente de presidente eleito, independentemente de situação econômica de Minas e do Brasil, vão ser executadas por um motivo muito simples. O dinheiro está numa conta específica e só pode ser utilizado à medida que o cronograma da obra avançar. Entendeu? Então, tudo fiscalizado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, que participou também de todo esse acordo. Então, essas obras, eu posso dizer que são realidade. Igual os hospitais regionais, que foram feitos da mesma modalidade. Como eu herdei um cemitério gigante de obras abandonadas, depredadas, eu fiz questão de fazer diferente. Eu falei, eu vou acabar essas obras e tudo que eu começar é com dinheiro já reservado. As duas pontes no Rio São Francisco, uma na cidade de São Francisco e de Manga. A da cidade de São Francisco já está com a obra bem adiantada, a de Manga está iniciando. A mesma coisa também. O dinheiro está lá. Dinheiro está lá. Só pode ser usado com essa finalidade, entendeu? Mesmo que ainda não tenha um edital, mesmo que não tenha uma licitação já feita, o dinheiro está lá. O dinheiro é para aquilo, é para aquele tipo de serviço, para aquele objeto. Exato. Vamos dizer, a mesma coisa. Que legal isso, hein? É a mesma coisa que eu tenho um filho, né? E eu quero ser muito zeloso, muito seguro com relação ao meu filho. Eu falo ao meu filho, eu vou te deixar aqui tanto em dinheiro, mas esse dinheiro aqui só pode ser utilizado para você comprar uma casa ou um apartamento. No dia que você comprar uma casa e um apartamento, você pode sacar a grana. Agora, se for para você viajar, para você... Para sair depois da faculdade, não vai trabalhar. Comprar carrão caro aí, esse dinheiro não está disponível, não. Entendi. Entendeu? Muito bom. E tem pai que planeja dessa forma aí para o filho ter um futuro melhor, né? E o que nós fizemos aqui foi isso. Então, o Estado vai continuar avançando mesmo depois do fim da minha gestão. Contigo ou sentigo? Eu vejo Minas Gerais, quando você pega um mapa de Minas assim, você coloca Minas Gerais, cara, qualquer leigo olha aqui, cara, isso aqui é o principal local do Brasil, de tanto logístico como a gente pode falar de terras raras também, que o grande, demais, a gente vai ter que falar sobre isso. A riqueza enorme. Mas eu vejo, governador, você acha que pelo esse trabalho que você fez, você já colocou Minas nos trilhos aí para, sei lá, cara, transformar a Califórnia brasileira nos próximos anos? Que eu vejo Minas Gerais, o potencial é infinito. Concorda? É questão de vários aspectos. Eu acho que nós somos muito melhor que a Califórnia, assim, minha opinião. Melhor. Para quem foi lá nos últimos anos, aqui tá bem melhor que a Califórnia. Com certeza, sem dúvida. Nós temos um ponto a resolver aqui em Minas ainda que me deixou, vamos dizer, com uma corda no pescoço durante toda a minha gestão, que é a dívida do Estado. Nós temos uma dívida hoje de 160 bilhões de reais. É uma dívida que eu herdei, eu não fiz R$1 dela. Se alguém perguntar o que é que você não fez em Minas Gerais, eu vou falar, eu não fiz nenhum empréstimo e financiamento, porque o Estado não tem rating, não tem nota de crédito. O Estado é considerado caloteiro. Tá no Serasa. Que aliás subiu 3 pontos, se não me engano. Aí. Já melhorou, já melhorou, isso. A dívida era enorme, mais que isso.
Quando eu assumi, né, vai lembrar aqui, era salário atrasado, prefeitura não recebia o que era dela, as 853, os repassos do ICMS, do IPVA, e essa dívida de Minas, ela sempre pesou muito. E o governo federal lá atrás, mas isso é passado, né, não tem como ser rediscutido, já foi tentado. Inclusive, no início da minha gestão, nós tentamos, mas perdemos judicialmente, cobrou juros abusivos, porque a origem dessa dívida é quando os bancos mineiros foram liquidados e vendidos. Minas Caixa, Benge, Banco de Crédito Real. Quem é um pouco mais velho lembra desses nomes. O Luciano lembra bem. Quando esses bancos foram liquidados, ficou um passivo para o Estado e teve juros em cima de juros. Ou seja, a dívida toda é de juros sobre juros, é isso? A maior parte, sim. Qual que era o valor, governador? Quase 200 bilhões. Quando eu assumi, era coisa de 100 e poucos, 110, 120. E hoje está na faixa de 160. Então, outra coisa que a oposição fala... Não, 160, porque você liquidou também. Quanto você pagou? Nós já pagamos, acho que 13, 14 bilhões já. Só na minha gestão. Loucura. E a oposição fala que a dívida subiu na minha gestão. Só que dívida, você mede ela em capacidade de pagamento. Alguém que deve 8 salários hoje, daqui a 5 anos deve 6 salários, ele melhorou ou piorou a vida dele? Exato. Melhorou, não é? Mesmo que o valor em real, por causa da inflação, etc., tenha subido. Então, nós temos agora o Propag para ser votado na Assembleia Legislativa, e o Propag vai ser, sim, a solução definitiva para o problema da dívida de Minas Gerais. Porque o grande problema da dívida de Minas, que ela é uma dívida já de décadas, lá atrás ela representava, vamos dizer, igual a um assalariado que paga prestação da casa própria, 10% do que o assalariado ganhava. Só que à medida que o tempo passou, os juros teve um reajuste muito maior do que o salário. E aí, ao longo de 20 anos, em vez de representar 10%, passou a representar 50% do salário dele. Aí, ele já passa a ter uma dificuldade para pagar, que é o que acontece com o Estado de Minas hoje. Então, com o Propag, nós vamos ter uma redução nos juros. Aí, a prestação vai passar a subir de forma bem próxima da arrecadação do Estado. Porque nesses últimos 10, 20 anos, a arrecadação subiu muito menos do que o serviço da dívida, fazendo com que cada ano ela fosse comendo um naco maior aí do orçamento do Estado. Mas o histórico para trás não mexe? Ele não mexe, okay. Não. É daquele ponto em adiante? É daqui para frente. Entendi, mas que já é uma solução maravilhosa. E para ter esses juros menores, o Estado precisa quitar com a União 20% da dívida. Então nós vamos ter de quitar agora 35 bilhões de reais, vamos dizer assim, que a gente precisa. E nós temos no caixa? Não, vai ser via ativos. Então nós temos imóveis, nós temos as empresas, dinheiro nós não temos, nós temos ativos. Patrimônio. Então está tudo sendo... Tem cérebro, né? Tem cérebro, administra bem. Muito bem conduzido lá na Assembleia. O presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins, está totalmente empenhado. Ele sabe que o futuro do Estado depende dessa adesão ao Propag. E é algo que Minas não pode perder. Agora, o Propag tem um detalhe. Ele é uma janela de tempo. Ele vai até dezembro. Se o Estado não aderir até dezembro, perdeu a oportunidade. Mas está tudo caminhando para acontecer. Tomara que caminhe bem. Vai dar certo. Dentro dessa dinâmica, estou fazendo um paralelo com a gestão privada e a gestão pública. Então a gente já falou de formar time, de pessoas e de um planejamento estratégico. Agora, como que é a governança da dinâmica, falo por não saber mesmo, da dinâmica de como definir as obras, a estratégia, o que vai fazer né, com tanta... Porque você pegou um estado quebrado, devendo, então uma empresa sem dinheiro, que as pessoas não veem muitas vezes o lado do sem dinheiro, porque não conseguem entender, né, o que é, não tem como fazer, tem que fazer omelete sem quebrar ovo muitas vezes, né? Meu pai dizia isso. E que é a vida do empreendedor, né? E aí eu vejo na sua figura aí. E como que você vai priorizando as coisas? Como que funciona essa dinâmica na política?
Bom, a lógica que nós adotamos lá foi o seguinte: quando nós assumimos a saúde, não tinha praticamente nenhum medicamento nas prateleiras. Você deixar alguém que é diabético, alguém que tem pressão alta, que depende de tomar medicamento continuamente sem o medicamento, é quase que condenar essa pessoa a estar arriscando a vida. Então, logo que nós assumimos, a grande prioridade foi colocar a saúde para funcionar, o contrário até do que a pessoa falou, né? Fomos comprar medicamento, nenhum laboratório vendia para Minas, mesmo falando, nós vamos pagar à vista. Qual o motivo? Porque o Estado estava devendo lá 30 milhões, 40, 60 milhões para os laboratórios, e muitas vezes a única forma que eles tinham de receber é o seguinte: eu só passo a te fornecer de novo se você me pagar o para trás. Então tivemos de ir no Ministério Público para poder furar a fila, a ordem do pagamento lá, tudo feito com a maior transparência. Então prioridade foi reestabelecer a saúde. Foi também passar a dar aos prefeitos uma esperança, porque as prefeituras em Minas estavam morrendo. Nós tivemos prefeitos aqui em Minas que, em vez de pagar folha salarial, eles passaram a dar cesta básica para o funcionalismo municipal. Falando assim, ó, sobreviva aí até a gente ver o que vai virar. Tivemos prefeitos que renunciaram ao cargo lá em 2017 e 2018, que adoeceram e até que suicidaram. Porque governar uma cidade sem receber repasse é igual governar o estado sem o ICMS. Eu falo que é impossível, não tem como. Ou igual um pai de família, de um dia para o outro, passar a receber a metade do salário e ter de dar conta de mensalidade, de gasolina, de aluguel e de tudo. Impossível. E nós priorizamos a questão da saúde, a questão do funcionalismo, lembrando que o funcionalismo recebia o salário parcelado, era uma parte paga dia 5, uma parte dia 15, uma parte dia 30. Levamos quase 3 anos para colocar isso em dia, mas colocamos. E depois que você coloca essas questões humanas em dia, né, porque eu acho que receber o salário em dia é direito de todo mundo, né? Eu até não falo com orgulho que nós pagamos em dia, não, que é obrigação, né? Você concorda? Não é vantagem. Mas o governo passado, do PT, não pagava em dia. Então passamos a pagar em dia. E aí é que nós tivemos condição de começarmos a fazer algum investimento, né? E aí você começa a priorizar aquilo que está pior. Escolas. Nós tínhamos escolas literalmente desabando. Você vai fazer intervenção naquelas que estão numa pior situação. Tinha escola que as crianças nem frequentavam o banheiro, frequentavam o jardim da escola para fazer as necessidades. Tamanha precariedade do equipamento lá. Então, e com as estradas a mesma coisa, você começa a investir naquela estrada que está pior. Então é sempre uma decisão muito mais técnica do que política. É lógico que muitas vezes tem um prefeito que quer que você melhore a escola estadual dele, mas você tem outras 50 que estão piores. Aí você explica para ele, ó, não. Nós temos aqui 50 que vão ser, mas a sua está aqui na fila. Previsão é daqui a 7 meses ela vai ter uma intervenção, que primeiro nós estamos cuidando dessas aqui. Então acho que tudo ficando muito claro, nós não temos o que esconder, você acaba tendo facilidade na governança. Agora, quando a governança começa a atender interesses paroquiais, aí é complicado, né? Né? Que quer que faz porque é a cidade dele, não porque precisa, né? E esse é o problema do Brasil hoje, né? As emendas parlamentares, né? Nesse sentido, que consomem bilhões de reais, principalmente essas impositivas, é tudo interesse paroquial. Você precisa ter um time bom, né? Para poder definir bem. Ô, Luciano, deixa eu aproveitar esses 15 minutos ainda que nos resta aqui com o tempo do governador. Eu vou mudar o nome. Deixa eu aproveitar os 15 minutos que me restam com o presidente. E deixa eu perguntar o seguinte. E aí, depois de 8 anos nessa loucura gostosa, diga-se passagem, que eu acho que ver a evolução do seu estado deve ser muito prazeroso. Eu no início, quando o senhor se candidatou, eu falei assim, o Zema deve estar louco, né?
Porque um cara que sai de 4 para 430 e sai para candidato ao governo, normal ele não pode ser. Mas eu falei, mas tá arrumando sarna para coçar. Mas fez um trabalho belíssimo e agora entende que esse trabalho pode deixar de ser para 20 milhões de pessoas, mas para 250. Como é que foi tomar essa decisão, governador? Pra gente mudar o nome de governador para presidente. Conta pra gente aí um pouquinho, a gente aproveitar um pouquinho, falar um pouquinho agora da candidatura, falar um pouquinho agora do Zema, presidente da República, porque, veja, se você consegue fazer isso no estado do jeito que você pegou, e provavelmente o senhor pegará um país mais ou menos parecido com o estado que o senhor pegou, eu acho que a gente tem uma visão futura positiva, caso o senhor venha a vencer as eleições. Mas primeiro eu queria entender o que te faz levantar da cadeira e falar assim, agora eu vou aumentar a minha loucura. Agora você é candidato a presidente. Conta pra gente um pouquinho disso aí. Ó, primeiro... Porque não pode ser normal, né, cara? Fala assim, é um pepino muito grande, né, governador? Pra pegar, né? Nós temos que ser realista, né? Eu acho que o salto mais difícil foi sair de zero em termos de política para governador de Minas. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que agora... histórica. Agora acho que de governador para presidente o salto não é tão grande assim, né? Porque antes a minha bagagem política era zero. Lá na empresa, eu inclusive proibia político de entrar na empresa. Você entendeu? Proibia. Era proibido. Hoje eu reconheço que eu estava errado. Acho que sempre tinha lá algum candidato a vereador bom, algum candidato a deputado estadual, federal, que eu deveria ter dado apoio, deveria ter aberto as portas da empresa para ele ir lá, mas eu considerava política, até pelo que acontece, né, uma atividade semi-criminosa, né? E se a gente for ver, ainda dá para falar que tem muita coisa errada. Mas o meu objetivo é contribuir e eu gosto de provar que é possível fazer diferente. Você entende? E aqui em Minas nós provamos, né? Eu falo com orgulho uma coisa que eu acho que poucos políticos podem falar. Apesar do Estado ter mais de 300 mil funcionários, eu não tenho um parente dentro do governo. Eu não nomeei nenhum protegido meu. Se alguém falar, essa pessoa está aqui é porque ele quis trazer, era amigo dele, era conhecido dele, não vai encontrar. Eu trouxe gente competente. E eu acredito muito nas propostas do meu partido, do partido que eu represento, que é o Partido Novo. Se tem um partido que pode melhorar o Brasil, que pode mudar o Brasil para uma situação melhor, são as propostas do Partido Novo. É um partido pequeno ainda, mas cresceu muito nessas últimas eleições municipais de 2024. E o que o Partido Novo quer, que todo mundo sabe que é o certo, que é aquilo que o Brasil precisa, infelizmente não é o que é feito no dia a dia da política. Então vamos pegar, o que o Partido Novo quer? Ficha limpa. Sabemos que a política está cheia de gente problemática, né? Inclusive o PT, que está lá em Brasília, colocou um punhado de gente nas estatais aí, sem nenhum preparo. Teve um retrocesso na lei. De novo, né? De novo, né? Todo mundo acho que lembra de Petrolão, né, etc. O que aconteceu na Petrobras, etc. Então, primeiro, ficha limpa. Segundo, gente competente. O meu secretariado foi todo selecionado por empresa de recursos humanos, aquilo que o pessoal chama aí de headhunter. Que legal. Né? Veio gente competente, não quem eu conhecia. Está lá porque sabe muito bem resolver os problemas da sua pasta. E um detalhe importante, bom para você frisar isso aí com o pessoal da esquerda, nunca teve um governo onde esses principais cargos de liderança tivessem tanta participação feminina. Nunca. Pela primeira vez na história, uma mulher à frente da Secretaria de Agricultura. Pela primeira vez na história, uma mulher à frente da Secretaria de Meio Ambiente. E adivinha qual foi o governador que mais nomeou desembargadoras, mulheres, para o Tribunal de Justiça? Eu. Nenhum outro governador nomeou tantas mulheres. E aí fica levantando essa bandeira que eles fazem o discurso, agora eu faço a ação.
Fazer discurso é fácil, é só ter a boca. E não é isso? né? Bota o microfone. E o microfone. Falar, qualquer um Exato. fala. Falar, qualquer um fala. Agora a Bárbara também, né? Secretária. Não, Bárbara, não. Secretária Mila, que aquilo ali é um espetáculo, uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço, é a Mila. Ela é A ótima. Mila é a segunda. Acho que naquela pasta da Mila até hoje só foi a Doroteia Werneck. Só. É a segunda mulher também que ocupa lá. Mas por competência, né, governador? Por competência. Por competência. Quando você faz a escolha por competência, a participação feminina aumenta. Sem Aumenta, dúvida nenhuma. entende? Isso. Agora, olha na política, a quantidade de homem, né? Esse pessoal que fala tanto participação feminina são os primeiros a colocar obstáculos, né? Porque parece assim que homem fazer errado é mais fácil do que mulher fazer errado. População carcerária de Minas, 96% é homem que está encarcerado, só 4% mulher. Acho que dá para tirar Já deu para tirar uma boa conclusão aí, não deu? Exato. Né? Dá para tirar. É isso que a gente pode esperar do Zema presidente. Então eu falei aí, primeiro, gente competente, gente ficha limpa. Terceiro, austeridade. Ser governador não é ser imperador de Minas Gerais, não precisa de palácio. Precisa de 32 empregadas, mordomos, garçom, cozinheira, maître, governanta. Precisa. Eu aluguei a minha casa, que eu pago com o meu dinheiro, perto da cidade administrativa, lá na Pampulha. Tenho uma empregada que eu pago, do meu bolso também. Agora o ex-governador do PT, né, que diz zelar tanto pelo social, morava no palácio, 32 empregadas, ia e voltava. 32? 32. Lá no Palácio das 32. No Palácio das Gabeiras, lá em cima. Palácio das E ia e voltava. É o shake. Ia e voltava pro trabalho de helicóptero todos os dias. Vocês devem lembrar aí do helicóptero, né? Os vizinhos lá falaram que depois que eu assumi o governo, passou a ter tranquilidade. bem mais calmo lá. Exato. Então, quando você põe gente competente, você economiza, dá bons exemplos. E, por último, ainda a questão de transparência, que o partido preza. O que eu gasto hoje como governador, o mês que vem está no site da Transparência Pública de Minas Gerais, qualquer um tem acesso. Agora, o presidente lá em Brasília, o que ele gasta daqui 100 anos, os nossos tataranetos vão tomar conhecimento. Que é segredo, né? Não pode, né? Segredo, né? Com certeza não pode ser mostrado, não é? É muita Gucci para pagar, né? Prada, né? Então, eu vejo, eu vejo que é por aí, entende? Então, gente competente e meta. Uma coisa que eu fiquei impressionado, no governo anterior não tinha reunião de secretariado, não. Como é que você coordena um time se você não coloca todos numa mesa para falar? Isso aí já diz muita coisa, né, governador? Já diz muita coisa. Era aí, tudo né? loteado. Cada pedaço era para alguém estar tirando proveito, entendeu? Aí você não tem sinergia nenhuma, não tem nada. Então, e o Partido Novo é contra alguns absurdos no Brasil, como o fundo eleitoral, o fundo partidário também, né? 4 bilhões e 900 milhões de fundo partidário. E o senhor foi eleito com o menor custo por voto do Brasil, não foi? Foi 20 vezes inferior ao do meu concorrente, o Anastasia, foi. Eu fiz a minha campanha de carro, dirigindo, né? Então, acho que não é todo político que está disposto a ralar, não. E continuo. E sou o governador que mais já esteve no interior. Já fui a 420 cidades. Me falha aí um governador que foi em 100 cidades. Acho que nenhum chegou aí em 100 cidades. 420 cidades. Que legal, que legal. Deve ser muito legal conhecer. E muitas que eu fui, umas 60, o prefeito fala, é a primeira vez que um governador põe o pé aqui. Na história. E muitas que eu fui, o último que foi o Francilino Pereira. 1978, 79, o Francilino andou. Saía pra boate com o avô em 1912. É mesmo? E agora, do último governador, ninguém fala que ele foi. Parece que o negócio dele era só ficar no palácio mesmo. Também com 32 empregados deve ser bom, né? Devia ser, exato. Deve ser gostoso.
É duro, hein? Antônio, vamos fazer uma franquia? Método Zema de gestão? Vamos. Bora. Franquia Zema. Bora. Vender curso no Brasil inteiro. Vamos franquear esse modelo para os estados todos aí. Porque já aqui, sabemos. e é um exemplo, né? Time competente, autoridade, transparência. E tem um negócio que, inclusive, o Matheus falou aqui, que é a forma como eles fazem a gestão das secretarias. A secretaria não decide nada sem ter o aval deles. Mas começa, Antônio, começa muitas vezes. Você tem um governador, aí você tem um vice-governador que sempre foi um cargo de fantoche. Né? E aqui não é. E aqui aí ele já pega o Matheus Simões, que sentou aqui, você senta e escuta, porque é uma aula. O cara é muito inteligente. É um cara muito inteligente. Meu braço direito lá. Exato. Espetacular. Eu fiquei... Assistam o nosso podcast com o Matheus Simões, né? Quem estiver assistindo aí. Para mim foi uma aula, assim, eu saí igual saio hoje. O governador já sou fã de muito tempo. O Matheus eu não conhecia e... É assim, dá vontade de acreditar na política mesmo, né? E o Matheus é daquele jeito há 20 anos. Eu conheço o Matheus há 20 anos, daquele jeitinho sempre. Eu faço um paralelo aí, vou deixar o governador falar do secretariado e tudo mais, mas eu faço paralelo com o governo federal. Você tá de sacanagem, cara. Você tem um presidente e o vice-presidente era o maior rival dele um tempo atrás e fica falando aí fica fazendo... você tá doido, cara. O que o cara pregava 10 anos atrás é diferente do que ele prega hoje. O que ele pegava 20, eu acho isso um absurdo e a gente tem que acabar com isso. Tem ministro lá que apoiou o Bolsonaro, agora tá lá beijando o Lula, né? Você vê que é a arte da conveniência, né? Não é isso, né? Belo nome de livro, hein? A arte da conveniência. Adorei. É o tudo pelo poder, né? Não é isso? E assim, voltando aí, já que nós falamos sobre isso, 2022 foi o ano da minha reeleição. Vocês estavam aqui, vocês vão lembrar. Começou a ter manifestação, a ter greve, todo mundo querendo 20%, 30% de reajuste. Eu fui na rádio e na televisão e falei, nós temos condição de darmos 5% de reajuste. Lembro bem. É o que cabe no orçamento do Estado e é o que eu vou dar. Se tiver de perder a eleição, eu prefiro perder a eleição e passar um Estado viável para o meu sucessor do que ganhar a eleição e governar um Estado inviável. Você concorda? Não, e é verdade. Minha esposa era funcionária do Estado, ela era professora. Esse apego ao poder que alguns têm é que acaba prejudicando também, que parece que é uma vaidade. Existe time que só ganha jogo? Impossível. De forma alguma. Não pode existir político que só ganha eleição também, você concorda? Não é? Né? Uma hora você está sujeito a perder e você tem de olhar para o futuro. Agora tem gente que cede à pressão de curto prazo e isso lá a gente não faz de jeito nenhum, não fazemos. É isso. Muito legal, a gente está caminhando para o final aqui em respeito ao tempo do governador também. Posso começar a abrir aqui a saideira? A saideira? Posso começar a abrir a saideira? Começar a dar os presentes? Eu vou dar os presentes, mas eu quero que você encerre com aquela pergunta, porque aquela pergunta ela é importante deixar para quem está nos ouvindo. Eu vou chamar de presidente. Chama o que eu quiser, a boca é minha. Presidente, deixa eu te contar um negócio. Algumas pessoas que passaram nesse podcast, elas deixam marcas aqui profundas. Eu acho que isso aqui é para a eternidade, né? Então tá gravado, tá para sempre. E a gente sempre gosta de contribuir porque a gente também não tão grande e nobre quanto a sua, porque a sua é grande como empresário e nobre como governador, mas cada um tem a sua história privada nas suas empresas, nas suas companhias. A gente hoje tem um microfone para poder falar com a turma, faça isso, não faça aquilo, né? O que te vendem aí, faturar 1 milhão não é tão fácil quanto lucrar né? Lucrar 1 milhão não é tão fácil quanto faturar 1 milhão. A gente vai ensinando a turma do jeito que a gente pode. E a gente resolveu comprar alguns presentes aqui para você, para deixar. A gente sabe que o senhor gosta de uma leitura. Esse livro aqui que eu comprei é um livro que tanto eu e meu irmão a gente gosta muito. E que a síntese dele eu acho que é a forma como que você fala, é a forma como você transmite a sua comunicação, que o óbvio sempre precisa ser dito. E esse livro ele é exatamente isso, que é o mesmo de sempre. Muito bom esse livro, aconselho a todos, diga-se passagem, para que façam essa leitura deste livro aqui. Já ouvi falar. É muito legal, eu escrevi algo aqui para o senhor aqui, mas se o senhor ler depois... Muito grato. É um presente meu para o senhor, eu espero que... Então, pelo jeito que você me falou, você vai gostar dos livros, você já deve ter lido, do Adam Grant. Demais. Não é? Demais. São excepcionais os livros dele, né? Ele tem uns 5, 6 livros aí, já li todos. É na mesma linha. Mesmíssima linha. Né? Aliás, o Morgan ele tem
um outro também, chama Psicologia Financeira. Que é ótimo livro também, que é muito bom também, sabe? Mas esse, pra mim, é o campeão, porque Tá ele aqui, mostra... Psicologia Financeira. Ele é muito bom. É um cara muito bom. Espero que o senhor aproveite esse. Com toda certeza. Muito obrigado. Obrigado, viu? Posso Vai lá. ser eu? Eu vou passar e quero fazer uma pergunta. Isso daqui, eu sei que você também é fã do estoicismo. Exato. Não sei se já deve ter lido. Um diário estoico muito bacana. São 365 pra gente lições. ler todo dia. Então, Isso. tô vendo aqui Marco Aurélio, cheio das frases dele aqui, né? Isso, Eu sempre publico todo dia frase, algumas que eu concordo, outras nem tantas, mas quando eu tô num dia ruim aqui, eu lembro sempre do Marco Aurélio, né? Para quem não sabe, né, o Marco Aurélio Fala era uma frase boa dele pra gente. era imperador de Roma e em vez de morar lá no palácio imperial de Roma, ficar cercado lá por um harém, né? Ele passou a vida toda dele no campo de batalha, né? Onde é mais ou menos a Alemanha hoje, para tentar evitar a invasão do Império, lá nos anos 200 depois de Cristo, né? E diz que se naquela época tivesse pesquisa de opinião pública, né, não existia, infelizmente, mas que se tivesse, nunca um governante teria tido uma aprovação tão grande como a que ele tinha de respeito perante os romanos, né? Pensa bem, um rei que dormia numa cabana, diz que ele, inclusive, não aceitava colchão, né? Era Olha só. um colchonetezinho, né, que fazia lá de palha na época, que desde jovem ele acostumou com esse, vamos dizer, um treinamento de austeridade total. Então, uma das frases dele que eu gosto muito é a seguinte, né, porque todo dia na hora que levantava, diz que ele sempre refletia, né, hoje eu sei o que a vida me aguarda, né, hoje eu vou com toda certeza encontrar alguém que é ingrato, alguém que é fofoqueiro, alguém que é chato, alguém que é não sei mais o que, não sei mais o que, e tenho de tomar uma decisão. Eu vou me deixar afetar por essas pessoas ou não? Né? Então, nós temos de lembrar que faz parte da vida você tratar com gente ingrata, fofoqueira, energia ruim, gente que não te A escolha é sua, né? Não é isso? Né? Então, o que o estoico fala muito é o seguinte: não deixe a situação externa te afetar. Né? É muito legal. Nessa linha. Boa mensagem. E outra coisa, falando do Marco Aurélio, você está preparando um bom sucessor, porque ele não conseguiu, ele ficou tanto no campo de batalha que ele não preparou um bom sucessor. Né? Tem o filme lá no Netflix, né, que eu recomendo que todo mundo, no fim da vida do Marco Aurélio, né, que começa ele falecendo lá, e o filho dele assumindo, né? Ele foi muito infeliz com o filho dele, né? O Cômodo. Isso. Não é isso? Que foi quase que um Calígula Gladiador, lá. né? É o gladiador? Não, né? Não. Ele foi um fake gladiador, sabe? Antes dele lutar com o gladiador, parece que ele dava lá quase que um veneno. O gladiador já entrava grog lá no Coliseu. Tem uma analogia do filme Gladiador exatamente sobre isso. É uma analogia, exatamente. Porque o filho do imperador é um Zé Ruelo. É isso mesmo. Sem dúvida. Muito bom. Governador, o meu presente pro senhor é a biografia do Elon Musk, que é o meu grande ídolo, que o nome desse estúdio aqui é Estúdio Musk. Olha, eu cheguei ali e vi escrito Musk, falei, gente, será que tem alguém que tem vários estúdios aqui, cada estúdio tem um estúdio Jobs, estúdio Musk, estúdio Spielberg e o estúdio Rogan, que é o maior podcaster do mundo, né? E é o mesmo livro que eu dei pro Matheus Simões, que ele é um grande ídolo meu. Vocês podem falar o que vocês quiserem, né? Elon Musk, falar mal, ele vai defender. E o cara, pra mim, que acorda de manhã tentando fazer coisas tão grandiosas igual ele faz, merece o meu respeito. Irmão, o cara deu ré no foguete, mano. E o cara o cara é gênio. Então, e o Walter Isaacson é o mesmo que escreveu a biografia do Steve Jobs, do Albert Einstein, do Benjamin Franklin, se não me engano, e um cara fenomenal lá muito americano. bom. Então, muito agradecido. Legal. E esse aí vale a pena ler. Você já leu?
Já. Bom, então. Excelente. O do Steve Jobs é fenomenal também. O outro que eu recomendo. Steve Jobs eu tenho, não li ainda. Do Albert Einstein também, cara. É o mesmo cara que escreveu, então é bem... ele tem uma narrativa bem legal. Muito bom. E pra gente finalizar a parte de leitura, a gente recebeu aqui do nosso patrocinador, a Sultz. Aliás, uma empresa mineira lá de Uberaba. Maior? De Uberaba. De Uberaba. Um dos maiores sistemas hoje que a gente tem na área do franchise é a Sultz. É o maior sistema para gestão de rede de negócio. Isso. Olha só. E eles são enormes. Não sabia. E eles estão enormes. O Rodrigo Caetano, que é o fundador, CEO da Sultz, pediu foi ontem na correria, quando ele descobriu que o senhor vinha, e falou assim, não, parou, deixa eu mandar um presente pro governador em meu nome. Então o Rodrigo Caetano mandou isso aqui para você. Aí são os 3 estoicos. Isso, os 3. Epíteto, Marco Aurélio e Sêneca. Isso, que exato. beleza. Ele te mandou de presente em nome de todos os colaboradores da Sultz, que são vários colaboradores, e outro patrocinador nosso, que é o seu cliente oculto, que é uma empresa genuinamente mineira, também aqui de Belo Horizonte, do Bruno. Ele acabou de ser investido pelo Shark Tank Brasil, que é aquele programa de investidores. Então ele acabou de ser para fazer pesquisa para as empresas. Nas lojas. É isso mesmo. Inclusive, ele pediu para avisar o senhor que você também, lá pro grupo, acaba de ganhar um cliente oculto. É só raspar isso aí. O senhor já ganhou um cliente oculto para fazer. Vamos ver se ele vai ter sorte, né? Opa, muito bom. Vamos ver se vai ter sorte. Vou passar para o pessoal. Pode passar. É bem legal mesmo, vale a pena, né? Já temos aqui todos os presentes entregues. E, governador, com muita honra que a gente recebeu o senhor aqui hoje, a gente deseja que essa história continue sendo escrita dessa forma que o senhor coloca, dessa forma humilde, dessa forma simples, mas dessa forma direta e com muito trabalho. Isso é muito legal. E eu desejo do fundo do meu coração que eu consiga votar lá no senhor e ter 8 anos de Zema presidente ainda pela frente, para você conseguir fazer pelo menos metade do que você fez em Minas Gerais, só fazer no nosso Brasilzão, que é grande pra chuchu, cheio de pepino para resolver, mas tenho certeza que estará em boas mãos. Obrigado, viu? Eu é que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído e vamos continuar trabalhando. É isso. E estou aí já lutando para que o nosso trabalho, o ano que vem, continue e que a gente faça aí o nosso sucessor. É isso aí. Eu tenho uma última colocação. Isso. Não é que eu vou passar aqui. Vamos que já está na hora. Eu espero muito que essa bandeirinha de Minas Gerais aqui vire uma bandeira verde e amarelo, certo? A bandeirinha de Minas Gerais vai entrar para dentro do coração aqui, vai ficar lá e a gente vai... Daqui 20 anos, quando os livros de história escreverem Romeu Zema foi governador de Minas, ele fez história por... Complete a frase. E difícil, hein? Mas eu quero ser lembrado como o governador que deu a virada, né? Muita coisa boa acho que vai acontecer a partir de agora. Eu acho que temos aí alguns casos na história de quem fez a virada, mas que o boom aconteceu depois, né? Vamos pegar lá o caso da Inglaterra. Foi Elizabeth que evitou lá da Espanha invadir, tomar conta da Inglaterra, e ela abriu caminho depois, né, para a Inglaterra se transformar numa potência, né, mas isso foi 50, 100, 200 anos depois. Então eu acho que nós estamos dando a virada. Não existe milagre. Uma coisa que eu não falei aqui, eu acredito muito em projeto de longo prazo, né? Para você fazer um país dar certo, não é 1, 2 eleições, não. Às vezes são 1, 2 gerações no mínimo, né? Vamos pegar o caso da Coreia aí, que era tão pobre quanto o Brasil aí há 60 anos atrás e que hoje tem uma renda 4 vezes superior, né? É preciso ter disciplina. Eu trabalhei muito com jovens na empresa, o pessoal muito afoito, né? Que quer fazer a vida... porque fez um curso e aquele curso tem de resolver a vida, né? Abrir um negócio, aquele negócio tem de dar dinheiro esse ano ainda, né? E eu falo, tudo na vida vai acontecer ao longo das décadas, não é ao longo dos anos, né? Pegue aí um médico conceituado, um cardiologista conceituado. Ele não tem 20 anos, nem 25, nem 30, não. Pegue um advogado conceituado, a mesma coisa. Eu sei que algumas exceções existem no mundo do esporte, no mundo das artes, né? E talvez no mundo da tecnologia, né? Alguém que cria algo fenomenal.
mas para nós que somos 99,99% do resto da humanidade, que não tivemos acesso a esse estrelismo, não resta outra alternativa a não ser falar, eu vou ter aqui um plano de 20, de 30 anos, vou estudar muito, vou formar em medicina com 26, 27 anos, vou ralar muito. Se tudo caminhar bem, lá com os 45 você vai ser um cardiologista bem renomado, não é isso? Né? Então você já tem de começar lá nos 16, 17, vou prestar um vestibular aqui que é difícil, para daí a 20 e tantos anos, 30, você ser um bom profissional. Então eu acredito nessa trajetória de longo prazo. Esse que quer ganhar de qualquer jeito, ele acaba muitas vezes causando problema. Às vezes para os outros, que quer pisar em cima dos outros, né? Para poder resolver o seu problema, ou então ir para a questão que não é ética também, né? Vender gato por lebre, né? Tem pirâmide financeira, que é o que não falta aí hoje no mundo, né? A pessoa querendo, vamos dizer, fazer um caminho bonito, mas só deixando cadáveres para trás, né? Não é o jeito certo. Então, acho que é o longo prazo. E aqui em Minas, como eu falei, está tudo bem planejado para frente. Graças a Deus. Sensacional, obrigado. Obrigado, muito viu? obrigado. Show de bola. Arrepiado. Valeu, gente. Valeu. Bom, obrigado. Obrigado, um abraço, sigam, compartilhem. Bora, curte aí Isso. e comenta. E se for comentário ruim, A gente apaga. Tchau. Valeu. Muito bem.